Então, olá, começo por agradecer o convite da plataforma florestas.pt para vir falar um pouco sobre o trabalho que eu desenvolvo com espécies invasoras e sobre este tema em geral. E vou pegar no exemplo das acácias, já que é um dos grupos de plantas que está mais distribuído no nosso território como espécies invasoras e em muitos ecossistemas diferentes. E vou começar por falar um pouco o que é que são estas plantas invasoras, de uma forma geral, e depois vou particularizar para, no caso das acácias, os impactos que elas têm. Falarei também de algumas outras espécies e no final tentarei abordar algumas formas de podermos gerir melhor esta problemática ambiental. E começando por o que é que são as espécies de plantas invasoras, e eu vou falar de plantas, mas estes conceitos aplicam-se também a outros grupos de seres vivos. Nós temos uma grande diversidade de espécies de plantas invasoras em Portugal, desde espécies arbóreas, arbustivas, herbáceas, plantas aquáticas, terrestres, que são muito diversas e que ocupam áreas muito distintas. Então, o que é que as une para lhes chamarmos plantas invasoras? E eu vou usar esta imagem dos 5 pontos para facilitar um pouco. E primeiro, a primeira característica, o primeiro ponto é o facto de serem espécies que são exóticas, ou seja, espécies que vêm de outros territórios e que não existiam naturalmente, no nosso caso, em Portugal, sem ser com a intervenção do homem que as trouxe para cá, de forma intencional ou de forma acidental, mas de facto vieram de territórios mais ou menos longínquos de Portugal. Mas isso não chega. Há muitas espécies exóticas que não são invasoras. Para ser invasora, as espécies exóticas precisam reproduzir-se sozinhas, sem ajuda do homem, e isto acontece de formas muito diversas, por semente, por propágulos diversos, mas elas conseguem, de facto, multiplicar-se e reproduzir-se autonomamente, e acabam por se afastar dos locais onde foram introduzidas inicialmente. Isto pode ser feito de formas muito diversas e com mecanismos de dispersão muito diversos, mas elas conseguem realmente afastar-se muito das plantas-mãe que tiveram origem e que muitas vezes foram essas introduzidas pelo homem. Isto vai acabar por refletir-se em grandes densidades e muitas vezes as acácias e também outras plantas invasoras conseguem crescer muito densas e com uma grande proximidade aos outros indivíduos, de tal maneira que isso vai refletir em impactos negativos a vários níveis, de que falarei a seguir. Os impactos, eu vou falar mais das acácias, há alguns casos que vou falar também um bocadinho de outras espécies, mas de facto nós temos muitas espécies de acácia diferente em Portugal, não têm todas a mesma dispersão e a mesma abrangência no nosso território, mas conseguem chegar a ecossistemas tão diversos como os ecossistemas dunares e os ecossistemas montanhosos, muitas vezes surgem perto das galerias ripícolas, e portanto elas acabam por ter impactos diferentes dependendo das densidades que atingem e dependendo também do tipo de ecossistema que estão a invadir. Mas, assim, de uma forma geral, elas são uma grande ameaça à biodiversidade e a todo o equilíbrio dos ecossistemas. E isto porque acabam por, pelas grandes densidades e pelas grandes extensões que ocupam, substituir as espécies nativas, que vão diminuindo a expressão com que surgem no território. Isto significa que não tem impacto só nas espécies de plantas, mas dos animais, dos outros seres vivos que estão interligados também com as plantas. E nesta fotografia, agora com outra acácia, com a acácia de espigas, consegue-se ver a densidade que ela consegue atingir, neste caso nos sistemas dunares, de tal forma que faz quase um manto monoespecífico e que dificulta muito a presença de outras espécies. Aliás, vê-se na parte inferior da fotografia as espécies mais características dunares, algumas delas com pequenas ervas e arbustos,
e com a areia à vista, e depois na parte superior da fotografia uma densidade muito grande de acácia que muda completamente o ecossistema. E debaixo do acacial o que se vê muitas vezes é folhas caídas de acácia sem se conseguirem identificar outras espécies e portanto, todo o equilíbrio do ecossistema está alterado, os ciclos de nutrientes, da água, acabam por ser muito alterados por esta transformação. E isto vai ter também impactos a nível da própria disponibilidade de água quando estas espécies surgem ao longo de margens de rios, de ribeiras, e nesta fotografia é bem visível a densidade neste caso, a mimosa, a acácia dialbata, que acaba por substituir as espécies ripícolas, crescer em grande densidade e para tal acaba por utilizar muita água que acaba também por ser afetada. Os impactos acabam por ser também ao nível dos próprios serviços dos ecossistemas e aqui, para dar um exemplo nesta fotografia de uma área de utilização humana para percursos pedestres, que acaba por ser muito transformada e debaixo de um acacial, muitas vezes o que vemos são acácias, ramos de acácias. Nesta fotografia vemos o tom avermelhado do solo que está coberto de vagens de acácia, e a diversidade das outras espécies, a diversidade não só em termos de paisagem, mas em termos de cores, de estruturas diferentes, de cheiros até, que existe numa área natural e com espécies nativas, acaba por ser substituída por esta área que domina a acácia e onde essa diversidade deixa de existir. Se olharmos para a saúde humana, mesmo aí há muitas espécies invasoras que têm impactos e no caso das acácias, muitas delas têm pólen que causa alergias e que, portanto, acabam por também ter efeitos na própria saúde das populações onde elas existem. E um outro exemplo, talvez menos conhecido, porque está mais disperso no território há menos tempo, é o caso da erva das pampas, a Curtadéria celuana, que também tem pólen alergénico, que está a entrar em floração no verão e no início do outono, portanto, mais frequentemente em setembro, outubro, e acaba por provocar alergias numa altura do ano em que as pessoas já não veem tantas espécies em flor e, portanto, não é o pico das alergias das outras espécies. Também tem impactos a nível económico e, de facto, muitas vezes as espécies invasoras surgem em áreas que são exploradas pelo homem e que estão a ser utilizadas para produtividade florestal, para produtividade agrícola, e, portanto, acabam por ter impactos negativos a esse nível, porque diminuem a produtividade das áreas e também porque acabam por exigir em muitas das áreas o seu controle, a sua gestão, que pode ser muito custoso, não só em termos financeiros, como também de dificuldade do controlo para ser eficaz, e isto tem gastos muito avultados a nível global. Um dano que não é tão associado às acácias, mas que também por vezes sucede com elas, mas é mais comum com a sanguinária do Japão ou com os pantalobos, são os danos em infraestruturas que acabam por ser também muito destruídas por causa da presença destas espécies que têm muitas vezes um vigor muito grande e que conseguem destruir estradas e infraestruturas construídas muito facilmente. Há, aliás, um estudo recente que foi publicado este ano e que tentou fazer uma quantificação das perdas a nível económico em termos globais, derivadas das espécies invasoras. Não é de maneira nenhuma exclusivo para as acácias nem para as plantas invasoras, são espécies invasoras de uma forma geral, mas estas linhas a aumentar, que estão relacionadas mais a rosa com os danos causados pelas espécies e a azul os custos da gestão das espécies, continuam a aumentar em todo o mundo, e isto apesar de muitas medidas que têm sido tomadas a nível nacional e regional e a níveis diferentes para tentar limitar estas espécies e diminuir
a sua dispersão e os seus danos. E os muitos milhões que se estimam anualmente de perdas por causa destas espécies, infelizmente continuam a aumentar. Portugal não é exceção e, de facto, nós gastamos muitos milhões de euros para fazer gestão de espécies invasoras e também somos prejudicados, por assim dizer, pelos danos que elas causam a vários níveis, como eu tenho estado a falar. E isto reflete-se a nível global numa grande ameaça em termos globais, nomeadamente para a biodiversidade, que eu já falei antes, mas há um relatório recente, de 2019, deste IPBES, desta plataforma intergovernamental sobre a biodiversidade e o serviço dos ecossistemas, que identificou as espécies exóticas invasoras de uma forma global, e mais uma vez não estou a falar particularmente das acácias, em geral para as espécies invasoras, como a quinta causa de perda de biodiversidade a nível global. E se virmos esta caricatura que aparece aqui na fotografia, estamos todos muito assustados com o Covid e estamos a ser muito afetados com toda a pandemia de Covid-19, mas de facto, se virmos a ondinha do Covid, aparece aqui como uma onda que nos está a ameaçar, mas há ondas muito maiores e o colapso da biodiversidade, que apesar de tudo creio que ainda não, o cidadão comum ainda não valoriza muito, será uma ameaça muito maior ao nosso estilo de vida e à nossa vida do que é a Covid atualmente. E, portanto, as espécies invasoras são uma das principais ameaças da vida, é de facto uma preocupação muito grande. De tal maneira que as espécies invasoras estão reconhecidas como uma das áreas em que é preciso agir para proteger a vida terrestre neste objetivo 15 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e a meta 15.8 tem precisamente a ver com tentar limitar a introdução de espécies, de novas espécies invasoras, e por outro lado tentar, para as áreas prioritárias, diminuir e controlar as espécies que já estão estabelecidas nos territórios. Então, o que é que nós podemos fazer para gerir melhor, para termos as nossas paisagens e os nossos ecossistemas com menos espécies invasoras? Não é definitivamente fácil, mas uma aposta que precisa de ser bastante significativa é na prevenção, que está ao alcance de todos nós, e isto passa por, sempre que possível, preferirmos espécies autóctones para os diferentes fins para os quais utilizamos plantas, e também termos muito cuidado para não sermos nós, nas nossas atividades e no nosso dia-a-dia, a dispersar as espécies invasoras. É muito fácil, desde sementes que trazemos agarradas à roupa ou aos sapatos, ou muitas vezes sementes e propagos que estão agarrados a materiais e a equipamentos que utilizamos, por exemplo, na gestão florestal. Essas sementes e esses propagos muitas vezes conseguem sobreviver e ser transportados para novas áreas e começar novas invasões. Portanto, é muito importante termos esta consciência e limitar, dentro do possível, o transporte de propagos e de sementes que possam dar origem a novas invasões. Ter muito cuidado com os animais de estimação, e agora não pensando só nas plantas, porque infelizmente ainda se vêem exemplos de libertações intencionais de aves, de peixes, que acabam por depois dar origem a novas invasões. Portanto, os animais de estimação não devem ser libertados no ambiente nunca. Isto para nós conscientemente evitarmos a introdução e a dispersão de espécies invasoras no ambiente. Adicionalmente, podemos passar a palavra, e de maneiras muito diversas, como esta pequena palestra que eu estou a fazer, mas também com muitas atividades, e hoje em dia muitas entidades organizam atividades diversas para falar sobre este tema, alertar as pessoas e sensibilizar os cidadãos para este tema, porque todos podemos, por um lado, preveni-lo, por outro lado, aumentá-lo se não estivermos alerta. E podemos participar em ações de voluntariado para controle de espécies invasoras, como felizmente já se vê em muitas ações que vão ajudando a controlar as espécies em diferentes locais. Podemos também colaborar em projetos de ciência cidadã, e há muitos já a serem desenvolvidos no nosso país, mas eu vou dar apenas aqui o exemplo de um que nós temos a decorrer
desde 2017, e que são os desafios invasoras.pt, em que desafiamos os cidadãos, e este projeto foi um bocadinho pensado para as escolas, mas está aberto a qualquer cidadão, para participar em 5 desafios que têm a ver com ajudar-nos a perceber melhor as espécies invasoras. O primeiro desafio chama-se mapear, e o que nós desafiamos as pessoas é ajudar-nos a fazer o mapa das espécies de plantas invasoras em Portugal, e para isso precisam apenas de se registar na nossa plataforma, no invasoras.pt. Podem fazê-lo diretamente no site, ou podem fazê-lo procurando tanto para Android como para iOS uma aplicação que se chama Plantas Invasoras, e depois, quando vem uma planta invasora, registá-la na aplicação, e nós vamos completando o mapa das espécies invasoras em Portugal. O desafio 2 tem a ver com monitorização, e o que pedimos é que as pessoas tirem todos os meses uma fotografia à mesma planta invasora, qualquer planta que encontrem no seu dia-a-dia, se for perto de casa ou do local de trabalho, mais fácil, porque passam por lá todos os dias, para nós conseguirmos perceber como é que as espécies se desenvolvem nas diferentes regiões do país e ao longo do ano. O terceiro desafio tem a ver com detectar, e está muito vocacionado para as espécies de plantas invasoras que foram detectadas recentemente em Portugal. Portanto, é repescado, por assim dizer, do desafio 1, as espécies que são mapeadas e registadas pelos cidadãos. Nós vamos ver as que ainda estão um pouco presentes no território e repescamos-las para este desafio 3. O desafio 4 tem a ver com divulgação, e o que pedimos é que façam qualquer forma de divulgação deste tema, e podem ser coisas tão diversas como uma palestra, ou uma exposição, ou um vídeo, ou um teatro, uma música. Têm surgido trabalhos muito engraçados das escolas para este tema. O último desafio tem a ver com atuar, e basicamente o que pedimos é que selecionem uma área que tenha autorização e que possam fazer controle, e que reportem essa ação de controle, tirando fotografias antes, durante, depois, para nós conseguirmos perceber como é que foi controlada a área e como é que houve participação de cidadãos neste desafio. E fica o desafio, se quiserem juntar. Normalmente é organizado em anos letivos, portanto, em setembro, outubro, devemos lançar a nova edição. Depois, sem pensar só na prevenção, quando já temos as espécies presentes no território, há que estabelecer prioridades. Isto porque muitas vezes não conseguimos gerir todas as espécies invasoras que temos na área que precisamos de gerir. É muito importante começar por indivíduos isolados e pequenos núcleos, portanto, uma detecção precoce, não deixar aumentar, porque quando as áreas já são de muito maior extensão, é muito mais difícil e muito mais custoso conseguir ter bons resultados. Portanto, dedicarmos-nos, por assim dizer, aos indivíduos isolados e pequenos núcleos vai evitar o aumento, e será mais fácil, e conseguimos melhores resultados com menos recursos. Depois, há que apostar em espécies que têm grande potencial de proliferação e de causar impactos negativos, para que essas não cheguem a dispersar de forma muito abrangente e ser muito mais difícil depois o seu controle. Algo que é essencial para conseguirmos qualquer um destes pontos, e também os anteriores que eu já falei, é reconhecer, aprender a identificar e a reconhecer muito bem as espécies, para que as consigamos identificar nas novas situações e para que não se atrase a sua detecção. Esta é a parte, se calhar, mais difícil, porque a identificação de espécies não é fácil, e muitas pessoas não estão capacitadas e treinadas para fazer isso, mas nós no site invasoras.pt temos muita informação sobre as espécies de plantas invasoras, com fichas de espécies, com informação e muitas fotografias para ajudar no controlo, e temos também um guia prático para a identificação de plantas invasoras em Portugal, que já não temos, a edição em papel já está esgotada, mas que está disponível online para quem quiser fazer o download. A legislação das espécies invasoras foi atualizada recentemente, portanto em 2019, o decreto-lei que está em vigor atualmente é o decreto-lei 92/2019, e portanto o site e o guia que são anteriores a isso
não estão ainda totalmente atualizados, mas temos estado a adicionar espécies e esperamos que em breve esteja atualizado. Quando temos áreas muito grandes e às vezes com extensões consideráveis para gerir, o que é que nós podemos fazer então para a gerir melhor? E eu vou aqui pegar um exemplo da mimosa, da acácia de albata, porque uma das coisas que precisamos ter em conta é que precisamos de conhecer muito bem as espécies para conseguirmos geri-las melhor. E pegando neste exemplo, a acácia de albata, portanto a mimosa, é uma espécie australiana que cobre grandes extensões do nosso território e muitas vezes com áreas muito extensas, quase contínuas, e é uma espécie de crescimento muito rápido. Em poucos anos uma planta está a dar flor e a dar fruto e semente, portanto com capacidade para se dispersar. É uma espécie que produz muitas sementes, milhares de sementes que se acumulam no solo, em bancos de sementes, que são duradouros, que podem durar dezenas de anos e que muitas vezes têm muitos milhares de sementes por metro quadrado, quietinhas, à espera, e que vão germinar. Germinam muitas vezes quando as áreas ardem, e portanto um dos efeitos do fogo é realmente estimular a germinação das sementes, mas também podem ser estimuladas pela abertura de espaço, pelo próprio calor do sol, pela perturbação que muitas vezes fazemos em, por exemplo, ações de controle. Portanto, a germinação destas sementes vai muitas vezes reinvadir as áreas muito rapidamente. Além disso, quando ardem, as acácias muitas vezes não morrem, e o que se vê aqui nesta fotografia é o rebentamento nas tosses, às vezes até nos próprios troncos conseguem, se o incêndio não for muito intenso, conseguem arrebentar também ao longo do tronco, apesar de não ser tão frequente. E se nós as cortarmos, elas vão rebentar. Portanto, o corte desta espécie não é eficaz. Podem rebentar na tossa ou podem rebentar nas raízes, e isso são reações ao corte que têm que ser tidas em conta se nós as queremos controlar. O que acontece é que, conhecendo então as espécies, devemos adaptar as metodologias de controle para sermos mais eficazes na forma como as controlamos. E portanto, a intervenção de forma geral e o método de controle deve ser então adaptado às espécies, às situações, se temos áreas grandes, pequenas, perto da água, longe da água, em áreas costeiras, em áreas montanhosas, e também aos recursos que temos disponíveis. Tenho aqui apenas alguns exemplos de metodologias de controle. Obviamente, neste tempo que tenho para falar, não vou entrar em detalhes, mas, por exemplo, para a mimosa, uma metodologia que funciona muito bem é o descasque, apesar de, obviamente, se tivermos áreas muito extensas, não ser execuível, mas tendo áreas pequenas, o descasque consegue ser bastante eficaz. Também se podem fazer cortes com aplicação de herbicida após o corte. É muito importante que o herbicida seja aplicado nos segundos a seguir e na parte mais exterior do tronco, para que seja mais eficaz. Podem-se fazer injeções, portanto, com um berbequim ou com entalhes no tronco, fazer pequenas aberturas que depois são utilizadas para injetar herbicida. As plantas morrem de pé com aplicações muito reduzidas. Ou podemos usar controle biológico. Este controle biológico não para a acácia de albata, para a mimosa, porque ainda não temos disponível, mas o que se vê aqui na fotografia, nesta última fotografia, são galhas de um agente de controle biológico para a acácia de espigas, a acácia longifólia, que já foi introduzido em Portugal e que está a ajudar a diminuir a produção de sementes e o crescimento desta espécie. Temos que também ter em conta que as perturbações podem ser um fogo, mas podem ser um corte. O facto de nós estarmos a controlar uma área muitas vezes funciona também como uma perturbação que depois pode facilitar a reinvasão das áreas. Tanto a nível de sementes, que muitas vezes com a abertura de espaço e com a perturbação no solo acabam por germinar, como... E é o que se vê aqui nesta fotografia, portanto, temos as sementes que têm esta parte branca que além de estarem no local, significa que elas conseguem ser dispersas por formigas.
esta estrutura nutritiva é utilizada para atrair as formigas e, portanto, elas conseguem ser dispersas pelas formigas e afastar-se das áreas onde já estavam e depois germinar em grande números, como se vê nesta fotografia central, que surgiu numa área em que estavam a fazer controle e que depois da abertura de espaço a germinação foi muito intensa, assim quase um relevado de acácias. Ou nesta fotografia do lado direito, em baixo, em que vemos uma área em que foi, do lado mais esquerdo, uma área que foi descascada e, portanto, vêem-se as acácias secas e com os troncos a secar, e na parte direita temos uma área que foi cortada e que rebentou muito rapidamente de touça e de raiz. Portanto, a reinvasão foi muito mais rápida. Portanto, e isto mostra a diferença no tipo de controle que se faz. E nesta fotografia aqui também mostra isso. E mostra também um ponto muito importante e que infelizmente nem sempre é tido em conta, que é a necessidade de fazer controlos de continuidade e persistir nas intervenções. De facto, uma só intervenção para controlar acácias, na maioria das situações, não resulta e não é suficiente. Isto porque elas vão ou germinar ou rebentar, dependendo das espécies. E nesta fotografia que temos aqui do lado direito, isso é muito claro. Esta parte mais alta, central, temos aqui uma pessoa a fazer de escala, foi o resultado de uma ação de controlo que não teve continuidade, e depois a área marginal à volta é uma área que foi controlada inicialmente na mesma altura desta parcela mais alta, mas que teve controlos de continuidade. E, portanto, é com acácia de espigas, uma das acácias que rebenta pouco quando a cortamos. Portanto, o que se vê aqui é maioritariamente germinação das sementes, e que se vê muito bem a diferença entre uma área que não teve controle de continuidade, que temos acácias já com mais de 2 metros de altura, e depois já volta uma área que teve controles de continuidade e que as acácias estão muito menos densas e em muito menor quantidade. E isto chama a atenção para a necessidade que é crucial de assegurar os controles de continuidade e não fazer apenas uma intervenção. E estou a chegar ao fim, acabo por agradecer mais uma vez e deixo o repto de consultar em invasoras.pt, onde há muito mais informação sobre as espécies de plantas invasoras e com formas para as controlar e informação diversa. Muito obrigada.